Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar sobre a participação desastrosa de Winston Churchill na campanha de Galípoli durante a Primeira Guerra Mundial. Winston Churchill, uma das figuras mais importantes da história do século XX, desempenhou um papel significativo durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter a sua imagem e o seu reconhecimento atrelados com a Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele ocupou o cargo de primeiro-lorde do Almirantado, posição que o tornava o principal responsável pela Marinha Real Britânica. Winston Churchill teve um papel central no planejamento e na execução da campanha de Galípoli, e o fracasso dessa operação foi um grande golpe para sua carreira política na época. Churchill foi nomeado primeiro-lorde do Almirantado em 1911, cargo equivalente ao de ministro da Marinha. Ele esteve envolvido na modernização e preparação da Marinha Britânica, antecipando o conflito que se aproximava. Quando a guerra começou em 1914, a Marinha estava bem preparada em parte devido aos seus esforços, mas antes de falarmos sobre a desastrosa campanha de Galípoli, idealizada por Winston Churchill. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações, e dê um like neste vídeo. E se este vídeo contribuir para o seu conhecimento histórico, considere ajudar o canal através desta chave Pix que também estará na descrição do vídeo. Nos ajude também adquirindo através dos links da descrição, livros sobre história geral e outros temas também. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Em 1915, a Primeira Guerra Mundial já estava em andamento há mais de um ano, e a situação no campo de batalha e nas frentes diplomáticas estavam se intensificando. Após a euforia inicial e as batalhas móveis de 1914, a guerra na frente ocidental tornou-se uma guerra de trincheiras. Os exércitos alemães e aliados, principalmente França, Reino Unido e Bélgica, estavam entrincheirados, o que levou a um impasse com poucas mudanças significativas nas linhas de frente. Grandes ofensivas, como a Segunda Batalha de Ypres, ocorreram, mas resultaram em enormes baixas sem ganhos territoriais significativos. O ano de 1915 também marcou a primeira vez que o gás venenoso foi usado em grande escala na guerra. Na Segunda Batalha de Ypres, os alemães utilizaram o terrível gás cloro, causando assim o pânico e altas baixas entre soldados aliados. E isso introduziu uma nova e aterrorizante arma ao campo de batalha. A campanha de Galípoli foi idealizada principalmente por Winston Churchill, que na época era o primeiro-lorde do Almirantado Britânico. O plano era bem claro: capturar a península de Galípoli, controlar o Estreito de Dardanelos e, assim, abrir um caminho para a Marinha Aliada atingir Constantinopla, atual Istambul. Acreditava-se que a queda de Constantinopla poderia levar o Império Otomano a sair da guerra. Churchill persuadiu o gabinete de guerra britânico a apoiar a operação. Ele via a campanha como uma oportunidade para mudar o curso da guerra, abrindo um novo fronte que poderia aliviar a pressão sobre os aliados na frente ocidental. A operação começou com uma tentativa de forçar o Estreito de Dardanelos com uma ofensiva naval, usando os navios de guerra aliados para destruir as fortificações otomanas ao longo do estreito. No entanto, a resistência otomana foi ferrenha e as minas marítimas colocadas no estreito causaram graves perdas aos aliados, forçando uma mudança na estratégia para uma invasão terrestre. Em 25 de abril de 1915, as forças aliadas, compostas principalmente por tropas britânicas, francesas, australianas e neozelandesas, desembarcaram em várias praias da península de Galípoli. Desde o início, a operação foi marcada por extremas dificuldades. Os desembarques ocorreram em praias fortemente defendidas e em terrenos difíceis, resultando em pesadas baixas. As forças aliadas enfrentaram não apenas a forte resistência das tropas otomanas, lideradas pelo comandante Mustafa Kemal, mais tarde conhecido como Ataturk, mas também condições de vida extremamente duras, com falta de água, alimentos e suprimentos médicos adequados. A linha de frente se tornou um impasse, com as tropas lutando em trincheiras sob intenso calor, doenças e constantes ataques inimigos. A campanha em si foi um fracasso total para os aliados. Incapazes de romper as defesas otomanas e de alcançar seus objetivos estratégicos, os aliados decidiram evacuar a península em janeiro de 1916. A retirada foi realizada com sucesso, sem que os otomanos percebessem, mas as perdas ao longo da campanha foram enormes.
O plano foi muito mal executado e subestimou completamente as defesas otomanas e as dificuldades do terreno. Após meses de combates infrutíferos e pesadas baixas, Winston Churchill foi amplamente responsabilizado pelo fracasso. A campanha resultou em cerca de 250 mil baixas para cada lado, incluindo mortos, feridos e desaparecidos. O sofrimento e o sacrifício das tropas, especialmente das neozelandesas e australianas, deixou um impacto duradouro e é lembrado anualmente no dia 25 de abril de cada ano, na Austrália e também na Nova Zelândia. Em julho de 1917, Winston Churchill foi convidado pelo primeiro-ministro David Lloyd George para voltar ao governo, desta vez como ministro de munições. Lloyd George, que havia sucedido Asquith como primeiro-ministro, acreditava que as habilidades administrativas e a energia de Winston Churchill poderiam ser melhor utilizadas na gestão da produção de armamentos, que era crítica para o esforço de guerra. Como ministro de munições, Winston Churchill supervisionou a produção e o fornecimento de armamentos, munições e outros materiais essenciais para as forças armadas britânicas. Ele teve sucesso em melhorar a eficiência das fábricas de munições e em garantir que as tropas no fronte recebessem os suprimentos necessários. Esse papel foi crucial, especialmente nos últimos estágios da guerra, quando o ritmo e a intensidade do conflito aumentaram. Com o fim da guerra em novembro de 1918, Winston Churchill continuou a ocupar cargos importantes no governo britânico. Ele foi nomeado secretário de Estado para a Guerra e secretário de Estado para o Ar, de 1919 a 1921. Nessas funções, ele esteve envolvido na desmobilização das forças armadas britânicas e na gestão das consequências da guerra, incluindo a intervenção britânica na Guerra Civil Russa e questões relacionadas à Irlanda. O sucesso de Winston Churchill como ministro de munições e seu desempenho como secretário de Estado para a Guerra ajudaram a restaurar sua reputação política, que havia sido gravemente prejudicada pelo fracasso de Gallipoli. Apesar dos desafios, ele conseguiu se firmar como uma figura política de destaque, preparando o terreno para sua futura liderança na Segunda Guerra Mundial. O retorno de Winston Churchill ao governo no final da Primeira Guerra Mundial marcou o início de sua recuperação política. Ele conseguiu demonstrar suas habilidades administrativas e estratégicas em um contexto diferente, o que foi fundamental para sua carreira posterior. Embora o período imediatamente após a Primeira Guerra Mundial não tenha sido isento de controvérsias para Churchill, ele conseguiu se restabelecer como um dos principais líderes políticos do Reino Unido. Anos depois, Winston Churchill refletiu sobre a campanha de Gallipoli como uma ideia que, embora tivesse mérito estratégico, foi mal executada. Ele lamentou as vidas perdidas e a oportunidade desperdiçada, mas sempre defendeu que a campanha poderia ter tido sucesso com melhor planejamento e execução. A experiência de Winston Churchill durante a Primeira Guerra Mundial, com seus altos e baixos, foi fundamental para moldar seu caráter e sua abordagem como líder durante os desafios ainda maiores que enfrentaria na Segunda Guerra Mundial, liderando o Reino Unido contra um inimigo maior e mais poderoso. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.